Vamos seguir agora com a parte de tratamento. Como é que a gente trata a tuberculose? Antes da gente falar da parte de tratamento com droga em si, acho importante eu colocar para vocês esses conceitos epidemiológicos em relação ao tratamento e aos casos de tuberculose, que inclusive às vezes pode cair em questão, tá? O que é que a gente chama de um caso novo de tuberculose? É aquele paciente que nunca tratou tuberculose ou que ele tratou por menos de 30 dias. Então a gente só vai considerar que o paciente realmente já iniciou um tratamento quando ele fez pelo menos 30 dias de medicação. Aí a gente considera que ele já iniciou um tratamento. Se ele fez de menos ou se ele nunca tratou, ele é um caso novo. O retratamento é aquele paciente que já tratou por mais de 30 dias, então a gente já considera um tratamento iniciado e abandonou ou recidivou. Para a gente dizer que caracterizou abandono, tem que ter deixado de usar a medicação por mais de 30 dias. Então lembra sempre 30 dias. Usou mais de 30 dias, já começou realmente um tratamento, já não é mais um caso novo, seria um retratamento se ele abandonasse. E para a gente dizer que ele abandonou, ele tem que ter ficado mais de 30 dias sem tomar a medicação. Se ele ficou menos tempo, a gente não considera um retratamento, a gente considera uma volta ao tratamento inicial. Em relação à recidiva, é aquele paciente que teve tuberculose ativa tratado anteriormente e que voltou a ter tuberculose. Em relação às recomendações gerais para o tratamento, lembrar sempre de orientar o paciente a ingerir as medicações todos os dias, de uma única vez, de preferência antes das refeições. A gente pode passar isso para depois ou junto das refeições se tiver muita intolerância gastrointestinal, que a gente não consiga lidar com o sintomático, mas de preferência antes das refeições, tá certo? E se é aquele paciente que tem maior risco de aderência, você vai ter sempre que avaliar ali na atenção primária, que é onde é o principal carro-chefe para a gente tratar a tuberculose, avaliar o TDO, que é o tratamento diretamente observado, tá bom? E quais são as drogas que a gente usa para tratar? Qual é a farmacologia aqui para tratar a tuberculose? A gente vai ter um tratamento prolongado de 6 meses, porque esse tratamento com múltiplas drogas e prolongado. Lembra que o bacilo de Koch, ele acaba formando ali aquela escavação, mas formando também aqueles focos granulomatosos, ele fica dentro do macrófago. Então, esses bacilos que estão dentro do macrófago e estão dentro do granuloma, eles são difíceis de penetração do antibiótico e também pela própria parede lipídica do bacilo. Então, a gente vai ter que ter um tratamento mais prolongado e com múltiplas drogas que tenham a característica de conseguir penetrar nessa parte não tão permeável que é ali dentro do granuloma, diferente daqueles bacilos que estão dentro da escavação, que são mais acessíveis ao antibiótico e que se reproduzem de forma mais rápida. Então, também a taxa de reprodução do bacilo interfere na resposta, assim como o quimioterápico, quando é um câncer que reproduz mais rápido, vai a quimioterapia agir de forma mais rápida. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem populações diferentes de bacilo com respostas diferentes a diferentes antibióticos. Por isso que a gente vai ter que ter um esquema com 4 drogas e amplo para evitar recidiva e falha do tratamento, tá? Então, como é que a gente faz? A gente tem 2 fases, a fase intensiva e a fase de manutenção. A fase intensiva são 4 fármacos por 2 meses e a fase de manutenção, 2 fármacos por mais 4 meses, completando 6. Quais são as drogas da fase intensiva? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e o etambutol, chamado de RIP. A gente também pode chamar o esquema assim para até lembrar quais são as drogas, tá? E na fase da manutenção, a gente tem só a rifampicina e isoniazida por mais 4 meses. A gente tem esses medicamentos todos num comprimido só, tá certo? Que facilita a adesão e a depender do peso é que a gente vai ver a quantidade de comprimidos para cada paciente, tá bom? Não é importante vocês decorarem essa parte de dose pelo peso, geralmente não é cobrado em questão. Em relação às particularidades das outras formas de tuberculose, quando é que a gente pode precisar tratar por mais tempo? As principais indicações de tratamento mais prolongado são nas formas meningoencefálica e osteoarticular. São as mesmas drogas que a gente faz na TB clássica, tá? Mas por um tempo mais prolongado. Ao invés de 4 meses de manutenção, a gente vai ter 10 meses de manutenção, concluindo 12 meses de tratamento. O esquema de intensivo é o mesmo, 2 meses com o RIP, tá certo? Na forma meningoencefálica, além do tratamento com os tuberculostáticos, a gente pode precisar adicionar corticoide para diminuir aquela relação inflamatória local e o efeito de massa, levando a uma melhora dos sintomas neurológicos, tá certo? E aí pode ser mesmo a prednisona por um curto período. E a gente desmama rápido, tá bom?
Quando é que a gente vai pensar em prolongar essa fase de manutenção, esses 4 meses? A gente pode prolongar por mais 3 meses para completar 9 meses, principalmente naquele paciente que tem uma evolução clínico-radiológica insatisfatória, mas que conseguiu negativar a baciloscopia, tá? Se ele tem baciloscopia positiva no 5º e 6º mês, pouco positiva, não pode ser também fortemente positiva. E está bem clinicamente, então a gente pode considerar que não foi uma falha. A gente estende esse tratamento de manutenção por mais 3 meses, concluindo 9. Ou naquele paciente que tem múltiplas cavidades e persiste com baciloscopia positiva ali no 2º mês, mas negativou no final, aí você estende para ter uma certeza maior de cura daquele paciente. Em relação à hospitalização e quando a gente vai mandar para referência secundária. Todo paciente com TB meningoencefálica, a gente tem que considerar hospitalização, porque é um quadro mais grave, realmente com risco de efeito de massa, sistema nervoso central. É um quadro mais delicado que a gente precisa geralmente no início hospitalizar aquele paciente. Aquele paciente que tem intolerância à medicação que você não consegue controlar na atenção primária ou na referência secundária, ele precisa internar também. O paciente que tem um estado geral decaído ou que tem vulnerabilidade social. Aquele paciente morador de rua que você sabe que ele não vai ter suporte para manter o tratamento, você vai acabar precisando hospitalizar. Isso é uma medida de controle para evitar que ele continue contaminando ali na comunidade e interromper a cadeia de transmissão, tá certo? Quando é que a gente vai mandar para referência secundária? Aquele segmento dos pacientes que tem TB meningoencefálica e osteoarticular após a hospitalização. Aquele paciente que tem toxicidade ou outras intolerâncias, principalmente as toxicidades maiores. As toxicidades menores a gente consegue manejar também na atenção primária. O paciente com falência terapêutica ou com resistência ao esquema básico, tá bom? E quando é que a gente diz que o paciente teve falência ao tratamento? É aquele paciente que tem baciloscopia positiva após o 4º mês, ou no final mesmo do tratamento, já aos 6 meses ele persiste com escarro positivo, ou naquele paciente que tem positivação após o 4º mês e que foi negativo inicialmente. Ele conseguiu negativar e voltou a positivar no 4º mês. Então, é um paciente que a gente diz que tem falência de tratamento, a gente vai ter que referenciar para a atenção secundária e pensar em resistência ao esquema básico ou falha da adesão, mas a gente vai referenciar. Em relação a algumas particularidades em populações especiais, em relação ao tratamento da tuberculose, em crianças, naquelas crianças com menos de 10 anos de idade, a gente não vai fazer o etambutol. O esquema é todo igual ao do adulto, menos o etambutol. A gente não usa o etambutol porque esses pacientes com menos de 10 anos têm um maior risco de neurite óptica associada a essa droga. Então, a gente não pode usar nessa população. Em relação ao HIV, ao paciente com HIV, a gente tem algumas considerações a fazer. Primeiro, quando a gente deve começar o tratamento antirretroviral. A gente começa junto com o tratamento da tuberculose, trata o HIV primeiro, a tuberculose depois. Então, lembrar sempre do conceito que quando você tem um paciente vivendo com HIV que ainda é virgem de tratamento antirretroviral, você vai precisar começar primeiro o tratamento da tuberculose. Por quê? Pelo risco de reconstituição da síndrome de reconstituição imune, se você começar a terapia antirretroviral e ele ainda estiver com uma infecção não controlada pela tuberculose. Por quê? Você começa a terapia antirretroviral, ele começa a melhorar o status imunológico e vai encontrar um corpo cheio de bacilo, que você não controlou ainda. Então, vai desencadear uma reação inflamatória muito exacerbada, que pode levar a uma piora clínica do paciente. O paciente fica com lesão de pele, com múltiplos linfonodos, e pode ser um caso, inclusive, bem dramático, ameaçador à vida. Não é o mais comum. O mais comum são quadros mais leves. Mas existe esse risco, então você não deve começar a TARV junto com o tratamento da tuberculose. E quando é que a gente começa a TARV? Vai depender do grau de imunossupressão do seu paciente. Se é um paciente que tem um CD4 menor que 50 células, ele tem um HIV, uma AIDS mais grave, que você vai precisar começar a TARV de uma forma mais precoce. Você começa o tratamento para TB, o RIP, 2 semanas depois você começa a TARV. Se é um paciente que tem CD4 maior que 50 células, os estudos mostraram que começar 2 semanas após o tratamento de TB ou 8 semanas não teve diferença no resultado, na mortalidade. Então, a gente pode esperar até 8 semanas depois do início do tratamento da tuberculose para poder começar a TARV, tá bom? Em relação à forma meningoencefálica, a gente sempre vai esperar pelo menos 8 semanas para começar a TARV, independente do grau de imunossupressão.
Por quê? Uma reconstituição imune no sistema nervoso central é catastrófica, tá certo? Então, o paciente realmente pode levar à morte encefálica, um quadro neurológico muito grave. Então, aí a gente vai realmente esperar mais tempo para poder começar a TARV. E qual a particularidade da TARV no paciente que está tratando tuberculose? A principal interação medicamentosa que a gente pode ter é em relação à rifampicina, e é uma droga que é muito importante no esquema. A gente geralmente não troca essa droga. O que é que a gente ajusta? A gente ajusta o esquema antirretroviral, que hoje em dia o principal esquema para início de tratamento no nosso país é o 2 em 1 com o dolutegravir, que é quem pode interagir com a rifampicina. A rifampicina acaba diminuindo a ação do dolutegravir. Então, nesses pacientes com esquema básico, com RIPE, a gente vai precisar usar o dolutegravir 2 vezes por dia. É o dobro da dose do paciente que não faz o tratamento para tuberculose, tá? Então, só essa ajuste para o paciente que faz TARV e o tratamento para tuberculose. Em relação às gestantes, esquema básico normal, sem mistério, não vai enlouquecer nem cair em pegadinha com gestante, tá? Mesmo esquema básico do adulto sem nenhum problema. A amamentação pode ser feita, ela só vai ser contraindicada se o paciente tiver mastite tuberculosa, aí não pode realmente amamentar. Mas se não tem mastite tuberculosa, mesmo ela ainda estando naquela parte inicial que ela pode transmitir, ela pode sim amamentar, de preferência, quando está nessa fase de transmissão, usar máscara, quando estiver amamentando o bebê, máscara cirúrgica mesmo, tá? Mas pode amamentar. Não tem problema também em relação à medicação que o paciente está tomando e passar para o leite, passar para a criança. Não tem problema, pode amamentar. Só mastite, aí não pode, tá certo? E na paciente gestante você vai prescrever piridoxina para evitar a neuropatia associada ao uso da isoniazida, como a gente vai falar um pouquinho já sobre quando a gente pode usar piridoxina para evitar. Falando já na questão de reação adversa, continuando esse assunto, é frequente ter reação adversa no paciente que está tratando com o esquema RIP, com o esquema básico, mas a maior parte das reações são leves, manejáveis e transitórias. Então, a gente vai conseguir manter o tratamento do nosso paciente, tá bom? Reações maiores são incomuns, 3 a 8% apenas. As mais frequentes, alteração na cor da urina, que fica alaranjada, isso é universal. Inclusive, é uma forma da gente avaliar a aderência ao tratamento, a adesão, é perguntar como é que está a urina do paciente, tá? E aí, sempre depois, orientar para ele acabar não ficando assustado, o paciente, e interromper o tratamento, que é uma coisa benigna e que não vai causar nenhum problema para ele, essa alteração na coloração da urina. E a intolerância gástrica é o mais comum também. Aí, como eu até já falei para vocês antes, vocês podem colocar o tratamento depois da refeição ou junto com a refeição, que diminui a chance dessa intolerância gástrica, e os assintomáticos, geralmente é um quadro transitório, tá? Em relação a outros tipos de reações adversas mais graves e mais representativas, que as questões podem cobrar, a gente tem algumas de cada droga. Em relação à rifampicina, a hepatotoxicidade é o mais importante, tá certo? Isoniazida é a neuropatia periférica, e por isso que a gente vai usar piridoxina em algumas populações que têm maior risco de neuropatia já de base, quando a gente está usando o esquema básico, que aí diminui esse risco de neuropatia pela isoniazida. Quais são esses grupos? Gestantes, diabéticos, porque já tem mais risco de neuropatia em si. O próprio portador de HIV também tem mais risco de todas as reações adversas, e neuropatia também. E histórico de etilismo, que também vai ter sempre pacientes que de base já têm maior risco de neuropatia. Então, você vai usar a piridoxina para evitar, diminuir o risco dessa neuropatia induzida pela isoniazida. O etambutol, como eu já falei para vocês, o clássico é a neuritiótica, que inclusive a gente não pode usar em crianças com menos de 10 anos por conta do maior risco. Pirazinamida, lembrar de rabidomiólise. A streptomicina e a etionamida são drogas mais de resgate de esquemas alternativos. Aí a streptomicina, como a micacina, a capreomicina, lesão renal e auditiva, e a etionamida pode dar diarreia e icterícia. Seguindo em relação à toxicidade, falando mais diretamente da toxicidade hepática, que é o que costuma cair mais na prova quando está falando de reação adversa. E aí vocês vão ter que saber manejar, até porque é uma coisa comum você ter um aumento de transaminases leve que não vai impedir você de continuar o tratamento. Então, você tem que saber manejar aquilo ali quando está tratando o paciente com tuberculose. Essa elevação pode acontecer num percentual alto de casos do paciente, principalmente ali naqueles primeiros 2 meses, e depois ela
reverte e você não precisa suspender. Quando é que a gente vai precisar suspender? No paciente que não tem doença hepática prévia, se ele tem TGO e TGP, um aumento acima de 5 vezes do limite superior sem sintoma, você vai interromper o tratamento, tá certo? Ou 3 vezes, acima de 3 vezes o limite superior da normalidade, mas com sintoma intolerância gástrica, sintomas abdominais e icterícia. Você vai interromper o tratamento e você vai monitorando a função hepática, cada 3, 7 dias fazendo novos exames de função hepática. Caiu abaixo de 3 vezes o limite superior da normalidade, recuperou, você vai reintroduzindo droga a droga. No início, a gente já coloca rifampicina e etambutol, porque o etambutol é pouco associado à hepatotoxicidade. Então, a gente já coloca o rifampicina e etambutol. Por que a gente faz droga a droga? Para tentar identificar qual droga pode ter sido associada à hepatotoxicidade e substituí-la, certo? Muitas vezes, a gente vai voltar o esquema todo e o paciente não aumenta mais, não volta àquele nível que precisaria interromper o tratamento e você consegue manter o esquema básico. Se você consegue identificar qual droga, você colocou aquela droga e aumentou novamente, você vai substituir aquela droga do esquema, tá certo? Nos pacientes que têm casos graves de tuberculose ou uma hepatotoxicidade grave, ou que em 4 semanas você não conseguiu normalizar, não conseguiu reintroduzir o esquema, aí você vai passar para o esquema alternativo. E o principal esquema alternativo que a gente tem disponível hoje é com streptomicina, etambutol e levofloxacino, tá? Aqui a gente colocou a tabela que é do guia, que é capreomicina, mas que a gente não tem grande disponibilidade da capreomicina, então acaba sendo streptomicina, etambutol e levofloxacino, tá bom? No paciente que já tem doença hepática prévia, se ele não tem cirrose, você vai fazer tranquilamente o esquema básico inicial e vai avaliando se ele vai ter aumento da TGO e TGP acima de 5 vezes o limite superior. Se ele tiver, aí você vai passar para o esquema alternativo para hepatopata. E se ele já tem cirrose, você já vai de cara para o esquema alternativo, tá bom? Lembrar aí da reintrodução droga a droga. E se você não consegue normalizar, tratamento alternativo até o fim do tratamento daquele paciente. Uma questão aqui para a gente fixar melhor, de 2020 da Unesp, um homem de 43 anos, em consulta na UBS, com tosse, sudorese noturna, inapetência e emagrecimento há 2 meses. A radiografia de tórax tem um infiltrado no ápice direito, baciloscopia positiva para o BAR em 2 amostras de escarro. De acordo com as orientações do Ministério da Saúde do Brasil, a conduta correta então, um paciente de 43 anos que tem quadro clínico radiológico e tem baciloscopia positiva. O que é que a gente tem que fazer com esse paciente? Lembra quando eu falei lá? Quadro clínico e radiológico típico e baciloscopia positiva? Fechou, você já tem que começar o tratamento para tuberculose e interromper aquela cadeia de transmissão do paciente bacilífero. Então, vamos ver o que é que ele traz nas alternativas. Letra A. Aguardar resultado da cultura de escarro e teste de sensibilidade para introduzir o tratamento e convocar contatos intradomiciliares para consulta e realização da prova tuberculínica. Não é errado, a gente não precisa aguardar o resultado da cultura, até porque a cultura demora às vezes 1 a 2 meses para a gente ter resultado. É importante a gente ter a cultura em todo paciente com TB confirmada, você vai fazer a cultura e ter aquela informação guardada lá na frente, quando você for avaliar no fim da fase intensiva, 2 meses, se aquele paciente persistir positivo, você tem uma cultura para resgatar e avaliar se ele tem resistência ao esquema básico, ou se ele não tem uma micobactéria não tuberculose. Lembra que a cultura pode identificar, mas isso não vai retardar o tratamento, tá bom? Letra B. Notificar o caso para a vigilância epidemiológica, encaminhar para o nível secundário de assistência para a introdução do tratamento e agendar a consulta médica em 30 dias na UBS. A gente não precisa encaminhar para um nível secundário, é um paciente que não tem nenhum fator diferente ali para a gente encaminhar ele para a referência secundária. A gente vai tratar na atenção primária, tá? Realizar a testagem para HIV, introduzir esquema de tratamento com esquema HIP e notificar o caso para a vigilância epidemiológica. Perfeito. Lembrar sempre dessa associação de HIV com tuberculose. Todo paciente que você dê um diagnóstico de tuberculose, você vai oferecer a testagem para HIV. É muito importante isso, tá certo? Porque isso vai ser determinante no seu sucesso no tratamento. Você identificar se o paciente tem HIV, com a infecção pelo HIV ou não. Letra D. Agendar a visita domiciliar, construir ecomapa,
convocar contatos intradomiciliares e solicitar provas de função hepática para o paciente, aguardando os resultados para introduzir o esquema HIP. Não é necessário. Se é um paciente que não tem fator de risco maior para hepatotoxicidade, ele não tem doença hepática crônica prévia, nada disso, você não precisa ter uma função hepática de base e esperar isso para começar o tratamento da tuberculose. Começa a tratar e você vai avaliar esses exames após ali o primeiro mês, as primeiras semanas de tratamento, tá certo? Ou se o paciente tem sintoma. Então, letra C, você vai realizar a testagem para HIV, começar o tratamento e notificar o caso. Tuberculose é doença de notificação.